O Atari 2600 Video Computer System é um videogame projetado pelo designer estadunidense Jay Miner e lançado em 11 de setembro de 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, fabricado pela Polivox. Sejam muito bem-vindos ao canal Relógios e Artigos Colecionáveis. Se inscreva e deixe aquele like. Não era o primeiro videogame doméstico, mas foi o Atari que popularizou essa forma de jogo. Considerado um símbolo cultural da década de 1980, o Atari 2600 foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 1984 e 1986. Seus jogos permanecem na memória de muitos que viveram a juventude naquela época. O 2600 tinha jogos melhores do que os videogames anteriores, gráficos mais coloridos e som mais nítido. Os jogadores podiam mudar de jogo inserindo novos cartuchos. Crianças lutaram em Combat, salvaram a Terra em Space Invaders, atravessaram labirintos em Pac-Man e se divertiram com Frogger. O Atari 2600 teve uma vida surpreendentemente longa, foi mantido em produção por 15 anos. Sucumbiu com a chegada de concorrentes mais rápidos e poderosos, responsável por revolucionar a história dos games. O Atari foi lançado em 1977 e carrega histórias curiosas por trás. Em 1970, Nolan Bushnell consertava fliperamas em Utah, cidade que fazia faculdade. Após pedir demissão do emprego, mostrou sua ideia a um antigo colega, Ted Dabney, para criar um fliperama novo. Apenas em 1972 os amigos nomearam o console de Atari. Depois que uma construtora roubou o nome do antigo console SYZYGY. Naquele ano foi lançado Pong, um dos principais jogos do fliperama. O Atari foi ganhando forma com o tempo, mas ainda não era suficiente, já que os amigos queriam jogar o fliperama em casa. Em 1976 o primeiro protótipo de videogame doméstico foi lançado. Com um videogame inovador para a época, Nolan poderia lançar qualquer jogo para consoles Atari. Partindo dessa ideia, Nolan e Ted pediram ajuda de um garoto chamado Steve Jobs para montar o Breakout, um dos maiores sucessos da Atari. No Brasil, o lançamento do Atari 2600 ocorreu em setembro de 1983, fabricado pela Polivox. O primeiro lote enviado às lojas era composto de 30 mil unidades, com um preço sugerido entre 180 e 200 mil cruzeiros. Em 1986, uma nova versão do 2600 foi lançada. A nova versão redesenhada do 2600, chamada não oficialmente de 2600 Junior, apresentava uma forma reduzida e mais barata, com uma cara mais moderna muito parecida com o Atari 7800. O 2600 redesenhado foi vendido como sendo uma plataforma de jogos mais barata abaixo de $50 que tinha a possibilidade de rodar uma vasta biblioteca de jogos clássicos. O Atari 2600 continuou a ser vendido nos Estados Unidos e Europa até 1990, e na Ásia até o começo da década de 1990. A última versão licenciada do 2600 a ser lançada foi o Classic em 1990. O console também foi muito popular no Brasil. Até 1983, quando foi oficialmente lançado no Brasil, pela Polivox em parceria com a Atari, a plataforma tinha de ser importada, mas o sistema de TV NTSC era incompatível com o sistema de TV brasileiro PAL-M e assim, precisavam de uma conversão, que muitas vezes alterava as cores originais dos jogos, de modo que os Atari 2600 comercializados no Brasil tiveram várias revisões. As primeiras sofriam de um superaquecimento do regulador de tensão da placa principal, fazendo o videogame travar, gerando a lenda de que o cartucho tinha de ficar frio e assim, muitos deles tiveram seus rótulos furados. Para a tristeza dos colecionadores, muitos clones da plataforma foram fabricados no Brasil por marcas como Dactar, Dismac, Microdigital, CCE e Dynacon, que, além da plataforma, também faziam acessórios e comercializavam os jogos, muitas vezes adulterando-os para que aparecessem sua marca ao invés da marca original, ou que a suprimisse, criando uma indústria paralela de cartuchos piratas, hoje bastante procurados por colecionadores estrangeiros. Através de sua vida, foi estimada a produção de 40 milhões de unidades e sua lista de jogos é de mais de 900 títulos comerciais até 1991, sem contar muitos homebrew games, desenvolvidos por programadores independentes.
O Atari 2600 foi oficialmente aposentado no dia 1º de janeiro de 1992, tornando-se o videogame de maior vida na história de jogos dos Estados Unidos. Ele teve uma vida útil de 14 anos e 2 meses, aproximadamente 3 vezes mais que a vida normal de um console. Deixa aí nos comentários se já teve este videogame ou se já jogou os jogos do Atari. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima!